A gente era muito amigo, né? Além de ser irmão, a gente tinha, assim, muita intimidade, sabe? A gente, às vezes, era até mais que irmão, né? Porque a gente sabia muita coisa, assim, de amigo, de segredos, às vezes, coisa que... Né? Eu sabia tudo sobre ele, sabe? E, assim, e às vezes ele até brincava, né? Com minha mãe, me pedia pra me morar com ele, pra deixar eu morar com ele, sabe? Então, era muito... É uma ligação muito grande que eu tinha com ele. O relacionamento era muito bom. A gente é de uma família do interior, né? Uma família grande. E lá no interior, eu bem pequeno, né? Ainda criança, ele sempre incentivava a gente a estudar, né? Ele sempre falava isso, estudar. A única maneira da gente vencer na vida. Ou seja, desde o interior, ele já tinha essa visão de que a gente só poderia vencer na vida estudando. Tanto é que ele foi o primeiro da minha família a fazer a famosa 4ª série, né? E depois, quando a gente veio para BH, ele já estava aqui, ele já tinha vindo para BH, e aqui ele já estudava, continuou estudando, né? Então, quando a gente chegou aqui, ele sempre deu esse apoio de estar estudando, de correndo atrás, para poder vencer na vida, né? Não ser aquela família que passava tanta dificuldade no interior. Então, o estudo para ele era fundamental. A gente tinha uma amizade, mais ou menos, né? Não era nem tão profissional e nem tanta amizade, porque ele preferia assim, porque as pessoas respeitaram ele melhor. O sonho dele, ele sonhava ser um padre, ele falava ser um professor, ele gostava de ter contato com pessoas. Até nas escolas mesmo onde ia, né, que é simplicidade, porque as escolas a gente andava 5 km a pé no chão, embornado de pano, casa, as luzes de lamparina de querosene, né? Então que a gente criava os frangos, criava tudo para vender, para pagar a venda das coisas que comprava. Então era tudo difícil. E aí ele falava muito. Aí tinha vontade de ser padre, outra hora tinha vontade de ser. Inclusive, ele gostava tanto, lá tinha um pedacinho de terra assim, ele resolveu fazer um jardim, entendendo? E plantou moça velha, plantou rosa, plantou... Eu falei, esse é o jardim do divino, tá entendendo? Hoje ele aí no jornal é conhecido como Marcelo, né? Marcelo Salão. Assim, ele sonhava muito, né? Toda vida ele sonhou muito. Então, assim... eu lembro dele falando que o sonho dele, quando era mais novo, era estudar, formar, igual ele formou em pedagogia, e depois, né, batalhar com alguma coisa. Então, quer dizer, ele escolheu o ramo de cabeleireiro, né, que é o que ele identificou muito, e assim, batalhou muito para chegar onde ele chegou, sabe? Então, assim, quando ele estava no auge, assim, já estava começando a ficar famoso e tudo, né, aí aconteceu... Né, aconteceu o crime, né? Então, assim, foi muito triste, né? Então, assim, a coisa muito, né? Não gosto nem muito de lembrar, não, mas, né? Coisa que acontece na vida. Ele pediu para mim lá limpar a casa. Ele pediu para mim, hoje eu quero que você faça uma limpeza especial, porque eu convidei o Marcos para jantar comigo. Então, depois que você terminar de limpar a casa, que aí você faz uma janta para nós dois, deixa a mesa posta, tudo assim muito romântico, porque eu convidei ele para jantar comigo e ele vai jantar comigo hoje. Aí na segunda, eu lembro que eu fui trabalhar e assim, sempre às vezes eu chegava, o salão já estava aberto, porque ele chegava e abria o salão. Só que nesse dia eu cheguei e o salão não estava aberto. E aí eu esperei nada, ele não chegava. Eu fui achando estranho, fui esperando. Aí os meninos que trabalhavam no salão, os outros, né, funcionários, foi chegando também, todo mundo. E nada dele chegar, sabe? E eu fui achando muito estranho. Sabe? Aí ligava para um nada, ligava para o outro nada. Eu fui achando muito estranho. Aí que eu liguei pro meu irmão, o Vicente, e falei com ele o que estava acontecendo, que até então ele não tinha chegado e tal. Aí que o Vicente foi, sabe? Foi na casa dele, aí que
descobriu, né? E aí chamou a polícia, aí começou a história toda, né? Mas assim, eu fiquei fora de mim na época, foi muito difícil, sabe? Quando falou que acharam sangue lá e tudo, porque eu não vi nada. Tipo assim, eu não quis ver nada, eu não quis ver sangue, eu não entrei na casa dele, eu não quis, sabe? Eu fiquei sabendo só porque eles contaram, mas eu não quis ver nada. Esse momento foi muito doloroso porque nós recebemos notícia do assassinato, mas que a gente na verdade ficou incógnita, porque a gente não sabia se realmente era um assassinato, pois não foi encontrado o corpo. E aí muitas coisas vieram, né? Será que ele que morreu? Ou será que ele que matou? Ou será que fugiu? Tantas ideias, tantas coisas foram rodando, a gente sabia o que realmente era. Então a gente não conseguiu viver um momento nem de tristeza, mas na verdade foi muito mais um momento de dúvida, até chegar a descobrir, até aparecer realmente o assassino dele. A investigação, eu comecei do início, foi até... E eu vou falar com você que eu acompanhei tanto, desde quando começou, naquele dia 4 de outubro de 1990, que a gente chegou, aconteceu tudo isso, não sabia o que tinha acontecido. Tem o pessoal até da Cadã, Minas, o Zé, que estava começando a firma, tinha o Régio, o meu primo Braz. Juntaram os carros desses, quando os carros eram uma veranesa, eram um carro mais antigo. Hoje tudo bem, mas naquela época tava começando a firma. E aí eles tudo botaram os carros desses, ficaram a noite toda rodando pra ver se que era naqueles que aconteceu dia 2 para 3, dia 4, né? Ficou todo mundo doido. As pessoas falavam coisa comigo, me cobravam como assim, assim, às vezes eu sentia assim, um pouquinho culpada, assim, não sei se te falar se é culpada, não, mas assim, é como se eu tivesse obrigação de falar, como se eu soubesse alguma coisa que tivesse acontecido com ele, sabe, que eu soubesse alguma coisa, né, e que eu não queria falar, sabe? Porque até então, assim, ele sumiu, não tinha achado o corpo, porque sumiram com o corpo. Então, assim, quando não tem corpo, não há crime, né? E assim, a minha mãe sofreu demais. Assim, afetou a vida da minha mãe, assim, porque foi muito sofrimento pra ela. Então, assim, acaba que sofreu, a família toda sofreu, né? Às vezes, né, era muito raro, mas às vezes ele falava comigo que o Marcos era muito carinhoso, que ele deitava no colo dele, que eles ficavam trocando carícias. Então, nesse dia ele falou que ele ia jantar com ele e que ia ser um jantar especial. Cara, eu gostaria que meu irmão fosse sempre lembrado como uma pessoa alegre, feliz que ele era, mas principalmente caridosa. Ele, quando já era cabeleireiro e fazia essa função, tinha salão, tudo, quase sempre ali nos domingos cortar cabelo das pessoas idosas no asilo. Ele sempre era uma pessoa muito prestativa. Ele queria sempre ver um de nós bem, nós, cada irmãos, ou meu pai e minha mãe, em situação melhor, sabe? Ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa que tinha um coração muito bom. Então eu gostaria que ele fosse lembrado assim como um ser humano que lutou, trabalhou, apesar das diferenças que ele tinha, e que naquela época a gente talvez não compreendia muito, mas que existia muito preconceito, né? Principalmente naquela época. Então eu gostaria que ele fosse lembrado como uma pessoa que fazia o bem. Demorou, mas eu acho que o problema foi com o Marcos mesmo, porque que acontece? Mesmo depois que ele confessou, que ele matou a outra moça, né? Depois do meu irmão, né? Só que acontece, ele confessou, mas só que não achava o corpo, porque chegou a fazer as buscas, você vê, veio o pessoal do Corpo de Bombeiro, que foi solicitado do Rio de Janeiro, fizeram as buscas direitinho, só que não encontrava o corpo. Então, se não encontra o corpo, não tinha o que fazer com ele, né? Então, aí o que acontece? Só depois que encontrou o corpo, então assim, não tinha o que fazer mais não, acho que fez o trabalho direitinho. Eu gostaria que não acontecesse com outra família, porque pela experiência que eu já tive, foi um sofrimento, principalmente minha mãe e meu pai. É tanta conversa que sai, tanta coisa que só depois que chega até no final que viu a verdade, foi dita, né? Então não gostaria que passasse ninguém mais.
fazer o quê? É coisa que não tem jeito da gente ficar fora. É um acidente, é uma coisa, então isso acontece, isso aí não tem como a gente prever o que vai acontecer com a gente. Agora, só que assim, tem os outros crimes, né, também, que ele cometeu, né? Que tem uns que eu nem sei se ele foi condenado na verdade. Porque assim, na época foi falado, né, que tava ainda investigando e tal, não sei se ele foi condenado. Que eu sei que ele foi condenado, é da moça, né, que ele matou, e depois do meu irmão, mas os outros eu não sei. Então, aí depois eu não sei se eu fiquei sabendo que ele fugiu, então, né, eu não sei quanto tempo ele ficou lá. Se é que ele tá lá, o que aconteceu. Mas, e também assim, eu não sei também se e o tempo também que ele ficar lá, não ia resolver também, assim, é bom, né? Eu acho assim, tem que ter a justiça, mas também não vai trazer meu irmão de volta.